Fala, meus amigos do canal Ser Eletricista, tudo bem com vocês? Um seguidor fez a seguinte pergunta: Ricardo, em um ambiente da minha casa está queimando várias lâmpadas, por que elas estão queimando e o que fazer para corrigir esse problema? E vou responder isso através de um vídeo para que todos nós possamos ter a solução. Quer saber como? Assista o vídeo até o final, fique comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Também clique na sinetinha para ativar as notificações e receber as novidades do canal. E não esqueça do like. Então, meus amigos, respondendo a pergunta deste seguidor aqui do canal, podem haver várias possibilidades para uma lâmpada queimar em um determinado local. Então vamos trabalhar com algumas possibilidades e também com a solução. A primeira coisa, a lâmpada nesse ambiente, ela está sendo alimentada por 220, 127 ou 110. Segundo, eu sempre oriento as pessoas que vão fazer instalação onde na região é 220 fase-fase, ou 110 ou 127 fase neutro, que possam utilizar a alimentação de fase e neutro para iluminação e alimentação de fase e fase para as tomadas. Por quê? Porque na iluminação, se você não tem uma alimentação de fase e neutro e você por acaso quer colocar para ligar uma lâmpada 220 fase-fase, você, primeira coisa, deve observar que deve ser utilizado um interruptor bipolar. Para quê? Para você cortar por um todo a alimentação daquele receptáculo, que muitos chamam de bocal, tá? Então você usando o interruptor bipolar, conforme o desenho aqui, você corta completamente a alimentação da lâmpada e você não tem nenhum tipo de problema. Se por acaso você usa 220 e coloca fase 1 lá no receptáculo e a fase 2 no interruptor e usa somente um interruptor comum, vai ter uma fase direto lá naquele receptáculo, alimentando a lâmpada. E aí o cabo vai sair do receptáculo e vai vir até esse interruptor, ou seja, como se fosse um pequeno retorno. Isso pode dar um pequeno pico de fuga e pode levar a lâmpada a queimar, tá bom? Segunda coisa, se você tem uma instalação aí fase neutro na sua residência, tem pessoas que acabam errando a instalação e colocam a fase no receptáculo e o neutro no interruptor, o que é proibido por norma. Isso também pode gerar um certo problema de fuga e acabar deixando uma mínima tensão na lâmpada. Ela não vai acender ou pode até ficar piscando e vai queimar a lâmpada. Terceira situação, você pode ter um receptáculo com problema, dando um pequeno mau contato. Isso pode desgastar os componentes eletrônicos internos de uma lâmpada e assim queimar ela. Também temos aí uma outra questão. Você pode ter um problema de emenda mal feita, cabo partido, tá bom? Um problema de a instalação ser muito longa, muito longe e chega a uma tensão abaixo. Você pode também ter um problema desta lâmpada estar ligada no mesmo circuito da tomada, que muitas pessoas fazem. Aproveitam a fase neutro e terra que está vindo ali, e aí elas pegam uma das fases, passam pela tomada e também pelo interruptor e mandam para a lâmpada. E aí, às vezes, aquela tomada está ligada em algum equipamento. Esse equipamento está sendo ligado e desligado várias vezes. Isso pode gerar um pequeno problema de queda de tensão nessa fiação, que às vezes pode não estar legal, pode estar velha já, né? Um monte de emenda. E aí isso vai também afetar a lâmpada. Eu poderia falar de dezenas e dezenas de coisas que podem queimar a lâmpada, mas existe uma situação também. Às vezes, meu amigo ou meus amigos, você pode estar utilizando uma lâmpada de péssima qualidade, às vezes de um lote que foi fabricado, que deu problema, e aí você levou azar de comprar uma, duas, três lâmpadas com problema. Eu já vi isso com sensor de presença, já vi isso com luminárias, essas de LED, e pode acontecer de você comprar uma lâmpada ruim, foi fabricada num lote ruim, queimou. Aí por azar você comprou a segunda e a terceira lâmpada e eram do mesmo lote. E aí por azar queimaram. Pode acontecer também, tá? A indução também pode ocasionar um problema. Como assim, professor? A NBR 5410 ela diz que uma tubulação embutida, né, se tratando de garganta, tudo que for embutido, tá? Ela deve ter na sua secção ali
os cabos vão dentro dela, mas 40% conforme o desenho deve estar livre. Para quê? Para que haja uma dissipação do calor e também para que acabe não gerando um calor excessivo e também indução. Quando você tem muitos cabos juntos num lugar abarrotados, olha só, a lâmpada pode estar desligada, mas por indução um dos cabos da fase que está alimentado ali pode acabar gerando uma mínima tensão, pulando de um cabo para o outro, ou seja, do cabo da tomada para o cabo da lâmpada. Pode haver uma pequena indução dessa fase para o cabo da lâmpada, o retorno, que não deveria ter fase porque o interruptor está desligado. Essa pequena indução pode gerar alguns volts e você não vai perceber, a lâmpada não vai acender, mas isso pode ser o suficiente para ficar ali tentando alimentar o circuito e capacitor carrega e descarrega e acaba desgastando e pode queimar a lâmpada também, tá? Então isso pode acontecer, já vi acontecer e acontece muito nas instalações quando não são bem dimensionadas e acontece isso. O efeito de indução é a mesma coisa do transformador, tá? O transformador tem enrolamento primário e secundário. Digamos que o enrolamento primário é 220 volts e o secundário é 110. Por indução sai desse enrolamento para esse. Então por isso que às vezes a gente tem transformador que reduz a tensão. É dessa forma. E pode acontecer isso com cabo elétrico também, tá? E no final das contas a gente acaba pagando com queima de equipamento, queima de lâmpada, conta de luz maior, lâmpada acendendo sozinha, piscando e várias coisas, tá? Espero que tenha ficado bem explicado. Pode parecer um assunto um pouco difícil, mas eu acho que deu para entender, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer em responder, tá bom? E outra coisa, quer fazer um curso de comandos elétricos com certificado? Aqui embaixo na descrição do vídeo tá o link para você acessar o curso. Um abraço do seu amigo Ricardo, canal Ser Eletricista. Fique com Deus.